Você está pronto para mergulhar em histórias reais tão inquietantes que podem tirar o seu sono? Se você gosta de mistério e suspense, inscreva-se no canal para mais relatos arrepiantes como este. História 1. Agora estou na faculdade. Voltei para casa semana passada por causa de um funeral, mas deixe-me te levar um pouco mais no tempo. Durante meu último ano do ensino médio, uma tarde eu estava na biblioteca, trabalhando em um trabalho de informática. Meu computador pessoal não tinha o software necessário instalado, então eu usava um dos poucos computadores da escola que o tinham. Foi então que sentou-se ao meu lado um garoto da minha turma. Alto, magro, com o cabelo comprido cobrindo um dos olhos. Vestia uma camiseta preta de banda, jeans rasgados e botas. Ele nunca falava com ninguém, e eu nunca o tinha visto acompanhado. Quando me sentei, ele me olhou como se eu tivesse acabado de cometer um crime. Depois desviou o olhar e começou a mexer na mochila dele. Nesse exato momento, murmurou algo, como se dissesse para si mesmo. É claro. Eu congelei. Tentei pensar que ele falava com o computador, talvez frustrado com o código. Para quebrar a tensão, eu disse. Ela passa muita tarefa. Não dou conta de tudo. Ele não tirou os olhos da tela. Quer as respostas, né? Respondi que não. Não, obrigado. Não vou aprender nada assim. Normalmente eu teria aceitado, mas havia algo no olhar dele que me perturbava profundamente. Ele sorriu, mas foi um sorriso gélido. Tive que fechar os olhos por um instante, e quando os abri, ele já não estava lá. O estranho foi que ele deixou o computador dele. Esperei um pouco, mas ele não voltou. Eu o levei, pensando em devolvê-lo no dia seguinte na aula. Quando cheguei em casa, deixei o pendrive sobre minha cama. Era peculiar, parecia um canivete suíço, mas com um pendrive embutido. Depois disso, ele desapareceu. Era normal que ele faltasse, então no começo ninguém se preocupou. Mas chegaram os meses de formatura, e ele continuava sem voltar. Esqueci o dispositivo até alguns dias atrás, quando voltei para casa e precisei de um. Escaneei, sem vírus. Pensei em usá-lo para um PowerPoint, mas acabei abrindo os arquivos dele. Havia uma pasta de ciência da computação com todas as respostas. Pensei que talvez ele a tenha deixado de propósito. Em seguida, abri outra chamada música. Só havia 3 músicas, estranhas para a idade dele. Honey on Empty, White Rabbit, Helter Skelter. Havia também uma pasta sem nome. Dentro, ensaios, anotações feitas à mão, e fotos. Fotos das plantas de evacuação de todas as salas de aula. Uma de uma bituca de cigarro acesa numa banheira. Outra, de algumas moedas com um bilhete que dizia Chunchangjange. Mas o mais perturbador. Uma foto minha. Tirada de longe, enquanto eu lia na aula. O mais aterrorizante, aquela aula, ele não fazia. E havia um arquivo chamado Rest in Peace 2. Estava vazio. Até hoje não sei se foi uma brincadeira ou algo mais. História 2. Esta história aconteceu há alguns anos, entre minha amiga Ellie e eu. Agora temos 15, mas tudo aconteceu quando tínhamos apenas 12. Sempre fomos fanáticas do paranormal. Passávamos os fins de semana imaginando que cada casa era mal assombrada, gravando sons com um telefone antigo. Mas houve uma noite, que até hoje me custa esquecer. Era meia-noite. Estávamos acordadas, hiperativas, e decidimos fazer uma de nossas aventuras paranormais no porão da minha casa. Usamos o telefone antigo do meu pai para gravar. Descemos com a câmera, nervosas, mas animadas. Percorremos os cômodos escuros, perguntando coisas como: tem alguém aqui? Dê-nos um sinal? Não aconteceu nada. Subimos decepcionadas, mas mesmo assim revisamos o vídeo. No início, nada. Mas algo nos impulsionou a assistir de novo. E então nós vimos. Havia passos, que não eram nossos. E numa cena, no fundo, bem atrás da câmera, uma figura distorcida, humanoide, com olhos brancos brilhantes, como se nos olhasse através da tela. Entramos em pânico.
Fechamos tudo. Não dissemos uma única palavra. Não voltamos ao porão nunca mais. Às vezes, ela e eu ainda sonhamos com aquela figura. Não sabemos se foi nossa imaginação, ou se havia algo mais conosco naquela noite. História 3 Solmax, de uma pequena cidade em Ohio. Esta história aconteceu no Halloween de 2014. Eu costumava ir com amigos ao Parque Nacional de Van Buren, um lugar com certa má fama. No entanto, nunca me aconteceu nada, até aquele dia. Eu tinha convidado meu amigo Ian para caminhar pelas colinas do parque. Eu tinha entrado para a Guarda Nacional e queria me manter em forma. Cheguei primeiro. Enquanto esperava, vi um carro dourado antigo com um homem dentro. Algo nele me deixou nervoso, o olhar dele era fixo, intenso, quase faminto. Ele me cumprimentou sem parar de sorrir. Eu respondi, desconfortável, e saí do parque. Mas no retrovisor, eu o vi me seguindo. Dirigi até a escola, onde o Ian já me esperava. Pensei que o cara tinha ido embora, mas não. O carro dourado apareceu de novo. Estacionado perto. Nos observando. Saímos para caminhar pelas colinas, tentando ignorá-lo. Mas o carro nos rondava. Ele sabia onde estávamos, embora não pudesse nos ver de onde estava. Aceleramos o passo. Eu, com uma pedra na mão, por via das dúvidas. Nunca saberemos o que aquele homem queria. Só sei que nunca mais voltei ao parque sozinho. História 4 Quando eu tinha 19 anos, algo estranho começou a acontecer no meu quarto. Eu tinha uma porta sem tranca que dava para um pequeno depósito. Uma noite, me levantei e a encontrei aberta, encostada na beira da minha cama. Pensei que simplesmente tinha se soltado. Eu a ajeitei. Mas na noite seguinte, às 4 da manhã, ela estava lá de novo. Comecei a me preocupar. Decidi deixá-la aberta. E foi então que ouvi um leve movimento dentro do depósito. Eu congelei. Apaguei a luz. E vi algo. Uma silhueta. Dentro do armário. Alguém estava me observando. Tentou se esconder quando percebeu que eu o vi. Não consegui me mover. Apenas gritei. Pai! Meu pai chegou, verificou o lugar, mas não encontrou ninguém. Ele me disse que talvez eu tivesse imaginado. Dormi naquela noite no quarto dele. Mas depois ouvi a porta principal se abrir e se fechar com um baque. Alguém tinha estado lá. E foi embora bem quando nos descuidamos. Você conseguiu dormir depois dessas histórias? Se alguma história te arrepiou, deixe um comentário contando qual foi a mais assustadora. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, e se quiser mais conteúdo como este, inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima história. Se é que você conseguir dormir esta noite.